É amplamente conhecido que, há milhões de anos, um gigantesco asteroide vindo do espaço colidiu com o nosso planeta e provocou a extinção dos dinossauros. Agora, graças ao avanço da tecnologia, os cientistas conseguiram estabelecer uma nova cronologia que nos revela o que de fato ocorreu. Além disso, eles têm indícios sobre a possível origem desse asteroide gigante. Agora, questiona-se se a Terra está mais uma vez na mira de um grande corpo celeste. Se isso acontecesse, teríamos a capacidade de sobreviver. Você ficará surpreso, e talvez até chocado, com as recentes descobertas feitas pelos astrônomos da NASA. Portanto, prepare-se para reviver o desastre que quase levou à extinção da vida na Terra. O impacto do enorme asteroide nas águas rasas do Golfo do México, ocorrido há 65 milhões de anos, já seria devastador por si só. Contudo, uma série de desastres adicionais se desencadeou, pedras caíram do céu, incêndios florestais se alastraram, e tsunamis inundaram distantes regiões costeiras. Pesquisadores descobriram que o primeiro dia da Era Cenozoica foi marcado por uma série de cataclismos, e esse terrível dia foi documentado recentemente em um estudo publicado nas Proceedings of the National Academy of Sciences. Essa nova cronologia foi desenvolvida com base em fotografias de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rocha sedimentar recentemente recuperada da cratera de impacto de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto na Terra. E foi assim que tudo começou. Imagine-se em algum lugar da América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra, olhando o céu noturno. Você provavelmente teria avistado o que parecia ser uma estrela brilhante ao longe. Entretanto, se observasse essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, notaria que o objeto parecia crescer em brilho, mas mal se movia. O que você estaria vendo não era uma estrela, mas um imenso asteroide com dimensões entre 11 e 80 km, em rota de colisão direta com a Terra a uma velocidade de 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide penetrava na atmosfera terrestre em direção à região que hoje corresponde à Península de Yucatán. Com essa velocidade, a atmosfera terrestre se comportava como a água. Os meteoroides menores, também conhecidos como meteoros, ao atingirem a atmosfera, desaceleravam rapidamente a grandes altitudes, queimando devido à fricção com o ar. No entanto, o asteroide Chicxulub, com o tamanho de uma montanha, adentrava a atmosfera como uma pedra atirada em uma poça. Mantendo sua velocidade, ele atravessou 60 milhas de atmosfera em apenas 3 segundos, provocando um estrondo sônico colossal sobre a América Central, capaz de estourar tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros, provavelmente, estavam aterrorizados e correndo em todas as direções, sem compreender o que estava ocorrendo. Se algum animal estivesse suficientemente próximo para observar o asteroide, teria sido instantaneamente vaporizado em questão de minutos. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e dos crocodilos, nenhum quadrúpede com peso superior a 25 kg sobreviveria. O asteroide do tamanho de uma montanha caía tão rapidamente que o próprio ar não conseguia escapar. Sob intensa compressão, o ar se aquecia a milhares de graus quase que instantaneamente. Antes mesmo de o asteroide tocar o solo, o ar comprimido e superaquecido vaporizou grande parte da superfície rasa do mar que cobria Yucatán. Milissegundos depois, o asteroide mergulhou no que restava e atingiu o leito rochoso. Nesse momento, uma reação em cadeia de eventos se desencadeou. O impacto do asteroide exerceu tanta pressão sobre a Terra que o solo e as rochas se comportaram como fluidos. O movimento ascendente e descendente do solo era comparável ao duplo respingo causado por uma pedra lançada em uma piscina. O primeiro respingo se espalhou em todas as direções, seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade criada pelo asteroide ricocheteou na superfície. A primeira parede de terra arrancada no momento do impacto tinha mais de 32 km de altura. O buraco de impacto quase rompeu a crosta terrestre, e quando a cavidade ricocheteou para formar o respingo vertical retardado, a Terra se elevou a mais de 1.600 km por hora, ultrapassando as altitudes do Monte Everest. Em poucos minutos, essa montanha de destroços colapsou quase que completamente, resultando em uma série de explosões secundárias e deixando uma formação menor conhecida como Anel de Pico da Cratera. No mesmo instante em que o asteroide atingiu Yucatán e aplicou sua pressão sobre a rocha, converteu a energia cinética da rocha, que pesava 7,5 bilhões de toneladas e viajava a 16 km por segundo, em calor escaldante de maneira instantânea. O impacto de Chicxulub liberou uma quantidade de energia que supera 1 septilhão e 300 sextilhões de kilojoules, mais energia do que 1 bilhão de vezes que a Little Boy bomba lançada em Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rochas e ar excitou as moléculas a temperaturas muito mais altas do que a superfície do Sol.
O calor arrancou elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo de plasma em expansão, viajando a velocidades hipersônicas. O ar, aquecido e em rápida expansão, juntamente com a conversão quase instantânea da Terra em gás. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo, rochas e ar é tão intensa que eleva as moléculas a temperaturas muito mais elevadas do que as da superfície do Sol. O calor é tão intenso que arranca elétrons dos átomos, transformando o ar em uma bola de fogo em expansão a uma temperatura de mais de 10.000 graus Celsius, alimentando uma nuvem de rocha vaporizada que é expelida a velocidades hipersônicas. O ar aquecido e em rápida expansão, juntamente com a transformação quase instantânea do solo em gás, contribui para a formação de uma imensa onda de choque que se propaga a mais de 1.600 km por hora. Se um evento similar ocorresse hoje, a onda de choque seria capaz de vaporizar objetos no Texas, ensurdeceria pessoas em Nova York e estilhaçaria janelas em Buenos Aires. O impacto do Chicxulub atinge a Terra como se fosse um sino, e as ondas na crosta terrestre se propagam a uma velocidade de 4 km por segundo, desencadeando terremotos e causando deslizamentos de falhas em todos os continentes. Mesmo em locais distantes do impacto, o tremor seria sentido por cerca de 30 minutos após o impacto. O impacto provocaria tsunamis que podem alcançar alturas equivalentes a arranha-céus. O primeiro tsunami atingiria a costa do Golfo em 1 hora, com ondas variando de 180 a possivelmente 300 metros de altura, inundando dezenas de quilômetros para o interior. Essas ondas temporariamente revertiam o curso dos rios, elevando-se como ondas de maré de 9 metros de altura. Os tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos, 6 horas após o impacto, com ondas de até 180 metros de altura, que se propagam em direção à Europa, África e costas do Mediterrâneo. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas alcançam todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho, arrastando-o de volta para o mar quando as águas finalmente recuam. No entanto, mais desastres estavam por vir. Quando a grande rocha atinge a Terra, o respingo resulta na projeção de 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, algumas das quais superam a velocidade de escape da Terra. Algumas dessas rochas escapam da atração gravitacional da Terra e começam a orbitar o Sol, embora a maioria delas retorne à Terra em cerca de 1 hora. Esses fragmentos, chamados de tectitos, variam em tamanho de bolinhas de gude a objetos tão grandes quanto ônibus, e atingem a Terra a velocidades letais de 160 a 320 km por hora. Independentemente de onde os dinossauros restantes estivessem na Terra, eles seriam atingidos por essa chuva mortal de tectitos. Além disso, esses objetos, ao atravessarem a atmosfera, geram radiação térmica suficiente para causar incêndios em todo o planeta, elevando a temperatura a níveis extremos. Acredita-se que o calor gerado por essa chuva de tectitos tem aquecido o planeta como um forno pronto para grelhar. A maioria das árvores do mundo foi consumida pelas chamas, sobrevivendo apenas as espécies de aves que nidificavam no solo. Das poucas espécies de animais terrestres maiores que conseguiram sobreviver, a maioria tinha meios de escapar do calor. Alguns podiam cavar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, enquanto outros buscavam refúgio na água, como crocodilos e tartarugas. Para agravar ainda mais a situação dos dinossauros, o impacto de Chicxulub ocorreu em uma região rica em petróleo e enxofre. O impacto lançou 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensaram em enormes nuvens de tempestade, desencadeando chuvas ácidas que acidificaram os oceanos. Nas regiões de latitudes mais elevadas, as tempestades de neve depositaram dezenas de metros de neve por ano em todo o continente. No entanto, o dilúvio global não perdura por muito tempo, pois além da água, Chicxulub vaporiza e expulsa explosivamente petróleo equivalente a 150 estádios de futebol do leito rochoso de Yucatán. Esse óleo se condensa na estratosfera formando uma camada negra de fuligem que cobre a Terra como uma camada de tinta preta. Diferentemente do enxofre e da fumaça gerada pelos incêndios florestais, o carbono circula acima da camada de nuvens, impedindo a ocorrência de chuvas. Essa situação gera outro problema significativo. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em 90% durante pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial, semelhante ao de um forno, causado pela volta dos tectitos, é seguido por um resfriamento duradouro. As temperaturas globais caem drasticamente, em média quase 50 graus Celsius. Apenas algumas regiões, como Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais na época, conseguem evitar esse congelamento profundo. Em consequência desse resfriamento global, a evaporação quase cessa, reduzindo a precipitação em 80%. A maioria das áreas do planeta se transforma em desertos. Mas de onde veio essa rocha gigante e a outra vindo em nossa direção?
Pesquisadores, utilizando um supercomputador, estudaram a evolução dos asteroides com base em dados de asteroides conhecidos. Uma equipe composta por Avi Loeb e Amir Siraj sugeriu que o asteroide Chicxulub provavelmente se originou na nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do Sistema Solar. Pode ter sido um cometa muito maior que foi desviado de sua órbita pela força gravitacional de Júpiter e direcionado em direção ao Sol, onde se fragmentou em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Com base nesse estudo, a questão não é se seremos atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas sim quando. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento, chamado 4660 Nereus, passou próximo à Terra a cerca de 3,8 milhões de quilômetros de distância, a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora isso possa não parecer muito próximo, qualquer desvio em sua órbita poderia colocá-lo em rota de colisão com a Terra no futuro. Astrônomos estão monitorando esse asteroide potencialmente perigoso e estimam que ele passará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. É importante lembrar que o asteroide que causou a explosão em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, tinha apenas 20 metros de tamanho. A preocupação é que não temos atualmente nenhum método conhecido para defender a Terra contra uma rocha espacial gigante. No entanto, a missão DART da NASA, Teste de Redirecionamento Duplo de Asteroides, tentará verificar se uma espaçonave pode navegar autonomamente até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, gerando um impacto cinético que poderia alterar a trajetória do asteroide e afastá-lo de um possível curso de colisão com a Terra. O alvo da missão DART é Dimorphos, uma pequena lua de asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave estava programada para chegar no final de setembro de 2022, quando o sistema de Didymos estive-se a 11 milhões de quilômetros da Terra. No entanto, estima-se que a colisão alterou a velocidade da pequena Lua em apenas uma fração de 1%. Parar um asteroide com 10 km de largura ou maior, viajando em direção à Terra a mais de 72 mil km por segundo, exigiria muito mais do que o impacto de uma pequena espaçonave, possivelmente envolvendo armas nucleares, como mostrado no filme Armageddon. Se você tiver alguma ideia sobre como poderíamos prevenir o impacto de um asteroide que ameace a vida na Terra, você poderia se tornar famoso. Deixe nos comentários abaixo sua opinião se os humanos seriam capazes de impedir uma colisão de um meteoro como o que extinguiu os dinossauros. Quero agradecer a cada um de vocês por terem acompanhado até o final deste vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like se curtiu este conteúdo e ative o sininho de notificações para receber alertas sempre que lançarmos novos vídeos. Suas interações e apoio são fundamentais para o crescimento do canal. Muito obrigado e até a próxima!